O celular vibrou exatamente quando Isabela fechava o último prontuário daquela noite longa no hospital. O som discreto pareceu alto demais no corredor quase vazio. Ela olhou para o relógio na parede. Passava das 22 horas. O turno tinha sido exaustivo, mas produtivo. Uma vida salva, 2 estabilizadas, incontáveis decisões tomadas sob pressão. Ainda assim, nada daquilo parecia suficiente quando ela pegou o telefone e viu o nome da mãe piscando na tela. Ela respirou fundo antes de abrir a mensagem. Filha, não esquece do casamento da sua irmã no sábado e venha acompanhada. É importante. A palavra acompanhada pesou mais do que todo o resto. Antes de continuar, me diz aqui nos comentários, você já foi comparado dentro da própria família? E se gosta de histórias intensas, se inscreva no canal agora. Porque o que vai acontecer nesse altar vai mudar tudo. Isabela encostou a cabeça na parede fria atrás de si. Aquele pedido não era novo. Era apenas mais uma repetição silenciosa daquilo que ouvira durante anos. Desde adolescente, aprendera que suas conquistas acadêmicas não competiam com o brilho social da irmã mais nova. Amanda sempre foi leve, expansiva, carismática. Isabela era intensa, reservada, focada. Amanda atraía olhares. Isabela conquistava respeito. Mas respeito nunca foi suficiente dentro daquela casa. Ela guardou o telefone no bolso do jaleco e caminhou pelo corredor iluminado por luzes fluorescentes. Cada passo ecoava suavemente no piso polido. Enquanto atravessava a porta automática para o estacionamento, as lembranças surgiram como se alguém tivesse decidido rebobiná-las sem aviso. 3 anos antes, naquele mesmo mês de junho, Daniel segurava sua mão na varanda do apartamento que dividiam. Ele falava sobre planos, sobre futuro, sobre estabilidade. Dizia que a admirava por sua dedicação, que se sentia seguro ao lado dela, que via nela a mulher ideal para construir algo sólido. E ela acreditava. Não por ingenuidade, mas porque tudo parecia lógico. Eles combinavam, pensavam de forma semelhante, projetavam o amanhã com responsabilidade. Até que, de repente, Daniel começou a falar sobre leveza, sobre espontaneidade, sobre como a vida precisava de cores diferentes, e semanas depois anunciou que estava apaixonado por Amanda. A memória ainda tinha cheiro. Cheiro de café frio sobre a mesa. Cheiro de chuva entrando pela janela aberta. Cheiro de abandono. Isabela entrou no carro e ficou alguns minutos com as mãos no volante sem ligar o motor. O casamento seria no sábado. Faltavam apenas 2 semanas. 2 semanas para enfrentar olhares, sussurros e comparações. 2 semanas para ouvir, mais uma vez, que precisava relaxar, sorrir mais, ser menos séria. Venha acompanhada. Ela não queria provar nada para Daniel. Não queria competir com Amanda, mas também não queria atravessar aquele salão sozinha, sob a lente invisível da avaliação familiar. No apartamento silencioso, deixou a bolsa sobre o sofá e caminhou até a cozinha. Serviu um copo de água, mas não bebeu. Ficou observando o próprio reflexo na porta espelhada do armário. Olhos cansados, expressão firme, postura impecável. Não havia nada de errado com ela. Sabia disso racionalmente. Ainda assim, a frase da mãe ecoava. Venha acompanhada. A ideia surgiu quase como um impulso imprudente. Ela abriu o notebook. Digitou, apagou, digitou novamente. Entrou em um site especializado em acompanhantes para eventos sociais e corporativos. Não era algo que costumava fazer. Nunca sequer imaginara. Mas naquele momento parecia a solução mais prática. Não buscava romance. Buscava blindagem emocional. Escreveu um anúncio direto. Procuro acompanhante formal para casamento familiar. Discrição absoluta. Pagamento generoso. Evento em 2 semanas. Ficou olhando para a tela por alguns segundos antes de clicar em enviar. O coração acelerou não por vergonha,
mas pela consciência de que estava ultrapassando uma fronteira pessoal. Ainda assim, não recuou. Fechou o notebook e foi tomar banho. A água quente caiu sobre seus ombros enquanto pensamentos se misturavam ao vapor. Talvez estivesse exagerando. Talvez devesse simplesmente ir sozinha e enfrentar tudo de cabeça erguida. Sempre fizera isso, sempre sobrevivera. Mas estava cansada de sobreviver. Queria atravessar aquela cerimônia sem se sentir diminuída. Quando saiu do banho, o celular vibrava sobre a cama. Uma resposta. Nome: Rafael, 36 anos, advogado, divorciado, experiência em eventos formais. Perfil discreto. Ela abriu a mensagem. Li seu anúncio. Posso representar o papel com naturalidade, mas preciso saber uma coisa antes de aceitar. Você quer provar algo para alguém ou quer se proteger de algo? Isabela sentou na beira da cama. A pergunta não era comum. Não soava como proposta comercial. Soava como análise. Ela digitou devagar. Quero não ser humilhada. A resposta veio quase imediata. Então não se trata de aparência, se trata de dignidade. Podemos conversar pessoalmente? Ela hesitou por alguns segundos, depois respondeu. Café amanhã, 19 horas, centro, confirmaram o local. Ela deitou, mas demorou a dormir. No dia seguinte, o hospital parecia ainda mais barulhento do que o habitual. Sirenes ao longe, vozes apressadas, monitores cardíacos marcando ritmos distintos. Isabela manteve a concentração no trabalho, mas a mente voltava repetidamente para o encontro marcado. Às 18h55, entrou no café escolhido. Ambiente discreto, iluminação quente, poucas mesas ocupadas. Rafael já estava sentado. Levantou-se quando ela se aproximou. Trajava camisa social clara, sem exageros, postura segura, expressão serena. Nada ostensivo. Isabela? Perguntou. Ela assentiu. Sentaram-se. Por alguns segundos, houve apenas o som distante da máquina de café sendo acionada. Obrigada por vir, ela começou. Eu que agradeço pela clareza do anúncio, ele respondeu. Isabela explicou a situação sem dramatizar. Falou sobre o casamento, sobre o histórico com Daniel, sobre as comparações familiares. Não chorou, não alterou a voz, apenas expôs os fatos. Rafael ouviu atentamente. Quando ela terminou, ele apoiou os antebraços sobre a mesa. Você quer que eu finja que te amo? Perguntou com calma. Ela desviou o olhar para a xícara à sua frente. Não, só preciso que pareça que minha vida está bem. Ele a observou por alguns segundos. E ela está? A pergunta foi inesperada. Está, respondeu após breve pausa. Eu só não quero que ninguém ache que não está. Ele assentiu. Então vamos estabelecer algumas regras. Eu não vou te salvar de ninguém. Não vou confrontar seu passado. Vou apenas estar ao seu lado. Se alguém tentar te diminuir, eu reforço quem você é. Mas não criarei um espetáculo. Isabela sentiu algo diferente naquela proposta. Não era uma atuação exagerada, era presença. Combinado, disse. Conversaram sobre detalhes práticos, como se conheceram. Há quanto tempo estavam juntos? Pequenas histórias para dar veracidade ao roteiro. Ao final, ele fez uma última pergunta. Se durante o evento você perceber que não precisa mais de mim, me avise. Eu não quero ser um escudo desnecessário. Ela concordou. Quando saíram do café, a noite estava fresca. Caminharam até a esquina antes de se despedirem. Até sábado, ele disse. Até sábado. No trajeto de volta para casa, Isabela percebeu que não sentia culpa, sentia alívio. Talvez não estivesse comprando aparência, talvez estivesse comprando coragem. Se você já tomou uma decisão impulsiva para proteger seu coração, comenta aqui. Às vezes, é exatamente esse tipo de escolha que muda tudo. Isabela entrou no apartamento e colocou o celular sobre a mesa. O casamento se aproximava, e pela primeira vez, ela não temia o altar.
Não porque estivesse preparada para confrontar o passado, mas porque, pela primeira vez, escolhera não enfrentá-lo sozinha. O que ela ainda não sabia era que o verdadeiro teste não seria o olhar de Daniel. Seria o momento em que a verdade decidisse entrar pela porta principal. E quando isso acontecesse, não haveria roteiro ensaiado, capaz de controlar o que viria depois. Os dias seguintes passaram mais rápidos do que Isabela esperava. O hospital consumia sua energia durante o turno, mas era no silêncio da madrugada que os pensamentos voltavam com mais intensidade. Ela tentava se concentrar nos relatórios, nas ligações, nos protocolos. Ainda assim, a imagem do altar insistia em surgir na mente como um palco iluminado demais para um passado que deveria ter ficado nas sombras. Rafael enviava mensagens curtas, objetivas. Nada invasivo, apenas alinhamentos práticos. Horário de chegada, traje adequado, nome dos familiares mais próximos. Ele parecia tratar o evento como um caso jurídico em preparação, analisando cada detalhe com cautela estratégica. Na quarta-feira anterior ao casamento, ele sugeriu um segundo encontro. Precisamos revisar a narrativa. Pequenos detalhes fazem diferença, escreveu. Isabela concordou. Encontraram-se novamente no mesmo café. Desta vez, ela chegou primeiro. Observava a rua pela vitrine quando Rafael entrou. Ele cumprimentou com um aceno discreto e sentou-se à frente dela. Como está se sentindo? Perguntou. Funcional, respondeu com leve ironia. Ele sorriu. Funcional é suficiente. Abriram um bloco de notas. Repassaram a história que contariam caso alguém perguntasse. Conheceram-se em um congresso médico-jurídico. Conversaram sobre ética profissional. Trocaram contatos. Começaram a sair meses depois. Nenhuma mentira extravagante. Apenas plausível. E se alguém perguntar sobre planos futuros? Ela questionou. Diremos que estamos conhecendo o tempo um do outro, sem pressa. Isso costuma desarmar curiosos. Ela assentiu. Havia algo reconfortante na forma como ele conduzia tudo com serenidade. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele disse, fechando o bloco. Depende. Você ainda sente algo por Daniel? Isabela demorou alguns segundos antes de responder. Sinto memória, não amor. Ele não insistiu. Na sexta-feira à noite, o jantar pré-casamento aconteceu na casa dos pais de Isabela. Ela e Rafael chegaram juntos. A fachada iluminada parecia mais imponente do que lembrava. Ao estacionar, Isabela sentiu as mãos suarem. Respira, Rafael disse calmamente. Ela respirou. Entraram. A mãe foi a primeira a surgir na sala. O olhar avaliador percorreu Rafael dos pés à cabeça antes de abrir um sorriso social. Então você é o famoso Rafael, disse estendendo a mão. Prazer, senhora Helena. A formalidade agradou. O pai cumprimentou com firmeza silenciosa. Minutos depois, Amanda entrou na sala. Vestido elegante, postura segura, abraçou a irmã com entusiasmo ensaiado. Você veio mesmo acompanhada, comentou com um brilho indecifrável nos olhos. Eu disse que viria. Daniel apareceu logo atrás. O encontro de olhares foi inevitável. Por um breve instante, o tempo pareceu desacelerar. Ele observou Rafael com atenção. Depois voltou os olhos para Isabela. Faz tempo, disse. O suficiente, ela respondeu. O jantar transcorreu entre elogios exagerados ao noivo e comentários sutis sobre estabilidade financeira. A mãe destacava a ascensão profissional de Daniel como se fosse patrimônio familiar. Rafael mantinha postura discreta, mas presente. Em determinado momento, quando a mãe insinuou que médicos viviam apenas para o trabalho, ele interveio com naturalidade. Justamente por isso salvam vidas todos os dias. O silêncio que se seguiu foi breve, mas significativo. Isabela sentiu algo diferente. Não era defesa agressiva,
era reconhecimento. Após o jantar, Daniel pediu para falar com ela na varanda. Você não precisava fazer isso, disse ele, referindo-se a Rafael. Fazer o quê? Trazer alguém para fingir que está bem. Ela o encarou com firmeza. Eu estou bem. Ele hesitou. Você sempre foi racional demais, Isa. Às vezes, a vida precisa de emoção. Confundir emoção com irresponsabilidade foi seu erro, não meu. Ele não respondeu. Quando ela voltou para dentro, Rafael percebeu a mudança em sua expressão. Tudo certo? Encerrado. No sábado pela manhã, o salão de eventos estava decorado com flores brancas e luzes suaves. Isabela ajustava o vestido diante do espelho do quarto do hotel, onde a família se preparava. O tecido azul marinho contrastava com sua postura ereta. Rafael aguardava no saguão. Quando ela desceu, ele a observou por alguns segundos antes de sorrir. Você não precisa provar nada hoje, ela assentiu. Entraram juntos no salão. Os convidados já ocupavam seus lugares. Sussurros surgiam aqui e ali quando Isabela passava de braço dado com Rafael. A cerimônia começou pontualmente. Amanda caminhou até o altar, sob aplausos contidos. Daniel aguardava com expressão segura. Isabela manteve os olhos fixos à frente. O celebrante iniciou o discurso tradicional sobre união e compromisso. Rafael segurava sua mão com naturalidade. Quando chegou o momento da pergunta formal, o celebrante disse: se alguém aqui presente tiver qualquer objeção a esta união, que fale agora. Silêncio. 1 segundo. 2. Então, a porta principal se abriu. Uma mulher entrou, grávida. O vestido verde destacava a curva evidente sob a iluminação clara do salão. Os passos ecoaram no piso. Eu tenho, disse com voz firme. Um murmúrio coletivo percorreu o ambiente. Daniel empalideceu. Amanda permaneceu imóvel. A mulher aproximou-se do altar. Esse homem é o pai do meu filho. O silêncio tornou-se absoluto. Daniel abriu a boca, mas nenhum som saiu. Tenho provas, continuou ela, erguendo o celular. Isabela sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura. O que ninguém esperava aconteceu em seguida. A mulher virou-se lentamente e apontou diretamente para Isabela. Ela sabia. Um ruído de surpresa percorreu o salão. A mãe de Isabela levantou-se abruptamente. O que minha filha tem a ver com isso? A mulher avançou alguns passos. Eu enviei mensagens para ela semanas atrás. Pedi ajuda. A respiração de Isabela tornou-se mais lenta, não mais rápida. Sim, ela recebera uma mensagem anônima semanas antes. Uma foto, uma suspeita. Mas Daniel garantira que era mentira, e ela optara por não se envolver. O celular da mulher iluminou-se diante de todos. Mostrava as mensagens enviadas e a resposta de Daniel. Minha ex é racional demais para fazer escândalo. A frase ecoou no silêncio como sentença. Amanda olhou para Daniel. É verdade? Perguntou. Ele tentou falar. A palavra não saiu. O salão começou a se agitar. Convidados cochichavam. Alguns levantavam para filmar discretamente. Rafael aproximou-se um passo de Isabela. Você quer sair? Murmurou. Ela manteve os olhos fixos no altar. Não. Amanda retirou lentamente a aliança. Colocou sobre a mesa. Eu não vou casar com um mentiroso. Daniel tentou segurar sua mão. Ela recuou. A mulher grávida mantinha-se firme. Eu não vim destruir nada. Vim evitar uma mentira maior. Isabela respirou fundo. Não sentia culpa. Sentia clareza. A verdade não era a responsabilidade dela. Era consequência das escolhas dele. Se você está acompanhando até aqui, respira comigo. Porque o que vem depois dessa revelação muda não só o casamento, muda a história inteira. O celebrante declarou a cerimônia encerrada. Convidados começaram a se dispersar. Amanda permaneceu no altar por alguns segundos, imóvel. Isabela aproximou-se.
Você merece alguém que te escolha de verdade. Amanda a abraçou. Desta vez, sem competição, sem comparação. Apenas irmãs. Daniel foi retirado discretamente pelos pais, sob olhares julgadores. Rafael manteve-se ao lado de Isabela, não como escudo, como presença. Enquanto o salão esvaziava, Isabela percebeu algo essencial. Ela não tinha vindo ali para provar que estava bem. Tinha vindo para encerrar o que nunca deveria ter continuado. E pela primeira vez em muito tempo, sentia-se livre. O salão começou a esvaziar lentamente, mas o eco da revelação ainda vibrava nas paredes decoradas com flores brancas. Isabela permaneceu parada por alguns segundos, observando Amanda sentada no primeiro degrau do altar, segurando o vestido para que não tocasse o chão. O véu escorria pelas costas como uma metáfora silenciosa de algo que já não existia. A mulher grávida mantinha a postura firme, apesar do tremor discreto nas mãos. Ela não parecia orgulhosa, parecia cansada. Cansada de mentiras, cansada de esperar. Daniel tentou se aproximar dela, mas foi impedido pelo próprio pai, que o puxou pelo braço em um gesto brusco e sussurrou algo que ninguém ouviu. O orgulho familiar começava a ruir diante de todos. Isabela sentiu o peso da acusação ainda pairando no ar. Ela sabia. A frase não a ferira como Daniel esperaria. O que a incomodava era perceber que, em algum momento, preferira ignorar sinais para evitar desgaste emocional. Não por ingenuidade, mas por exaustão. Não queria mais ser parte da vida dele. Rafael aproximou-se um pouco mais. "Você está bem?" perguntou em voz baixa. "Estou clara", respondeu ela. Ele não entendeu de imediato. "Clara?" "Sim, eu não errei. Eu só escolhi sair." Ele assentiu. Amanda levantou-se devagar e caminhou até a mulher grávida. "Qual é o seu nome?" perguntou com surpreendente serenidade. "Marina." "Você veio sozinha?" "Sim." Amanda respirou fundo. "Obrigada por ter vindo." O salão ficou ainda mais silencioso. A mãe de Isabela observava a cena com os olhos marejados, como se tentasse reorganizar mentalmente a imagem perfeita que construíra para a família. Daniel finalmente tentou falar. "Isso é um mal-entendido", disse com voz falha. Marina ergueu o celular. "Não é." A tela iluminava fotos, mensagens, datas. A verdade não precisava de gritos. Isabela percebeu algo que jamais imaginara sentir naquele momento. Compaixão por Amanda. Não rivalidade, não ressentimento, apenas compaixão. Durante anos, acreditara que Amanda vivia em vantagem. Agora entendia que viver sob a expectativa constante de perfeição também era prisão. Convidados começaram a sair discretamente, alguns constrangidos, outros curiosos demais. Câmeras de celular capturavam fragmentos do escândalo. Rafael segurou a mão de Isabela com firmeza. "Quer ficar ou prefere sair?" Ela observou a irmã mais uma vez. "Vou ficar." Amanda virou-se para Daniel. "Você me chamou de destino", disse ela com voz baixa. "Mas eu era estratégia, não era?" Ele não respondeu. O silêncio confirmou tudo. A mãe aproximou-se de Isabela. "Você sabia de algo?" perguntou em tom misto de suspeita e desespero. "Eu recebi uma mensagem, mas não tinha provas e não quis mais me envolver." "Você deveria ter insistido." Isabela respirou lentamente. "Eu não sou responsável pelas mentiras dele." A mãe não respondeu. Durante anos, Isabela ouvira que precisava ser mais emocional. Agora percebia que sua racionalidade era o que a mantinha firme naquele caos. Marina aproximou-se de Isabela. "Desculpa ter apontado para você", disse. "Eu entendo. Você estava desesperada. Eu achei que você fosse me ajudar." Isabela sustentou o olhar dela. "Eu também achei que ele seria diferente." As duas mulheres trocaram um olhar silencioso de reconhecimento. Não eram rivais. Eram vítimas de uma mesma narrativa masculina conveniente.
Se você está acompanhando essa história até aqui, escreve nos comentários. Você já percebeu sinais e escolheu ignorar para evitar conflito? Às vezes, é aí que a verdade começa a cobrar o preço. Amanda retirou os sapatos e segurou o vestido para caminhar até Isabela. Você está com ele? Perguntou apontando discretamente para Rafael. Estou. Amanda observou o homem ao lado da irmã. Ele parece tranquilo. Ele é. Cuida de você? Sim. Amanda assentiu, como se estivesse recalculando anos de comparação interna. Eu achei que tinha ganhado quando Daniel me escolheu, confessou. Mas acho que nunca foi competição. Isabela tocou a mão dela. Nunca foi. Daniel aproximou-se novamente. Podemos conversar? Pediu. Amanda recuou um passo. Não há mais conversa. O celebrante, ainda parado ao lado da mesa, pigarreou discretamente constrangido. Declaro a cerimônia encerrada, disse por formalidade. As flores continuavam impecáveis. A decoração não falhara. Quem falhara fora a ilusão. Rafael inclinou-se levemente em direção a Isabela. Você não precisa mais provar nada. Ela percebeu que era verdade. A presença dele não era mais escudo, era escolha. Enquanto o salão se esvaziava quase por completo, Amanda sentou-se em uma das cadeiras da primeira fileira. Marina permanecia ali, sem saber exatamente para onde ir depois do impacto que causara. Isabela aproximou-se de Marina. Você tem alguém que possa buscar você? Minha irmã está lá fora. Não saia sozinha pela porta principal, aconselhou Isabela. Algumas pessoas ainda estão filmando. Marina agradeceu com um aceno. Rafael observava tudo com atenção silenciosa. Do outro lado do salão, Daniel discutia com os pais. Gestos bruscos, voz alterada. O controle que sempre exibira agora escorria pelos dedos. Isabela não sentiu desejo de confrontá-lo. Sentiu encerramento. O que mais a surpreendia era a leveza que surgia em meio ao caos. Anos atrás, imaginara que ver Daniel se casar com Amanda seria o momento mais difícil da própria vida. Agora percebia que o mais difícil fora permanecer presa ao passado. Amanda aproximou-se novamente. Você vai embora? Vou esperar você. A irmã sorriu pela primeira vez desde o início da cerimônia. Obrigada. A mãe caminhava de um lado para o outro, claramente desconcertada. O pai mantinha-se em silêncio estratégico. Rafael tocou levemente o ombro de Isabela. Independente do que aconteceu aqui, você escolheu ficar de pé. Ela olhou para ele. Eu sempre fiquei. Mas hoje você ficou por você. A frase a atingiu de forma diferente. Sim, hoje não estava ali para provar nada. Estava ali porque não tinha mais medo. Quando finalmente saíram do salão, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. O contraste entre a beleza do entardecer e o caos recente parecia quase simbólico. Amanda e os pais saíram por outra porta. Daniel permaneceu para trás. Isabela caminhou até o carro ao lado de Rafael. Antes de entrar, virou-se para observar o prédio uma última vez. Não sentia raiva, não sentia tristeza, sentia liberdade. E pela primeira vez em muitos anos, essa liberdade não dependia da validação de ninguém. O caminho de volta para o hotel foi silencioso, mas não pesado. Isabela observava as luzes da cidade passando pela janela, enquanto o carro avançava pelas ruas ainda movimentadas. O vestido azul marinho parecia menos rígido agora, como se, junto com a cerimônia interrompida, parte da tensão também tivesse sido retirada. Rafael dirigia com atenção tranquila. Você imaginava que terminaria assim? Perguntou ele depois de alguns minutos. Não, respondeu ela, mas acho que precisava terminar. Ele assentiu. Às vezes a verdade não vem para destruir, vem para limpar. Ela refletiu sobre aquilo. Durante anos, imaginara que precisava de um momento grandioso para superar Daniel. Um gesto dramático, uma vingança elegante,
algo que provasse que ele perdera mais do que ela. No entanto, o que aconteceu foi diferente. Ela não ganhou, ela apenas saiu. E isso bastava. No hotel, pararam diante da porta do elevador. "Você quer jantar?" ele perguntou. Ela sorriu de leve. "Hoje não. Hoje eu só quero silêncio." Ele compreendeu. "Eu fico por perto." No quarto, Isabela tirou os sapatos e sentou-se na cama. O celular vibrava com mensagens acumuladas, perguntas, comentários, especulações. Ela ignorou todas. Abriu a janela. O ar da noite entrou fresco. Sentia-se leve. Não pela humilhação pública de Daniel, não pela interrupção do casamento, mas porque pela primeira vez não sentia necessidade de explicar nada. No domingo pela manhã, desceu para o café do hotel. Rafael já estava sentado à mesa, lendo algo no celular. "Dormiu?" perguntou ele. "O suficiente." "Como está?" Ela pensou por alguns segundos. "Livre." Ele sorriu. "Então valeu a pena." O retorno para casa foi tranquilo. A cidade parecia a mesma, mas Isabela percebia tudo com outra perspectiva. Ao entrar no apartamento, sentiu que o espaço não estava vazio, estava inteiro. Na segunda-feira, voltou ao hospital. Alguns colegas haviam visto vídeos circulando nas redes sociais. Olhares curiosos surgiram aqui e ali. Ela manteve a postura habitual. Durante o intervalo do almoço, recebeu uma ligação da mãe. "Filha", começou a voz do outro lado, hesitante. "Eu não sei o que dizer." Isabela encostou-se na parede da sala de descanso. "Não precisa dizer nada. Eu errei." A frase veio baixa, quase sussurrada. "Eu sempre achei que você precisava ser diferente para ser feliz. Mas acho que eu não entendia você." Isabela sentiu um aperto leve no peito. Não era mágoa, era reconhecimento tardio. "Eu nunca fui o problema, mãe." "Eu sei." O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era real. Naquela noite, Amanda enviou mensagem. "Você pode vir aqui?" Isabela foi. A casa dos pais parecia mais quieta do que o habitual. Amanda estava sentada no sofá de moletom, sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito. "Eu não sei como não vi", disse Amanda quando Isabela entrou. "Você confiou. Eu competi com você a vida inteira." Isabela sentou-se ao lado dela. "Eu também." Amanda respirou fundo. "Você nunca foi fria, só foi forte." A frase soou como pedido de desculpas. E Isabela aceitou. Nos dias seguintes, Daniel desapareceu das conversas familiares. Mudou-se temporariamente para outra cidade. As redes sociais dele ficaram silenciosas. Marina enviou uma mensagem breve, agradecendo pelo apoio após a cerimônia. Disse que estava focada na gravidez e que não queria mais conflito. Rafael continuava presente, não mais como acompanhante contratado, mas como escolha. Eles começaram a sair sem roteiro ensaiado. Jantares simples, caminhadas no parque, conversas sem planejamento estratégico. Certa noite, sentados em um banco sob árvores iluminadas por postes antigos, Rafael perguntou: "Se eu não tivesse aceitado aquele anúncio, o que você faria?" Ela pensou por alguns segundos. "Iria sozinha e sairia mais cedo. E hoje? Hoje eu ficaria." Ele a observou com atenção. "Você não precisava de mim para enfrentar aquilo." "Talvez não", admitiu. "Mas eu precisava entender que não sou menos por estar sozinha." Ele segurou sua mão. "Você nunca foi." O relacionamento deles evoluiu de forma natural, sem pressa, sem espetáculo, sem necessidade de provar nada para ninguém. Meses depois, Amanda começou terapia. Falava sobre expectativas, sobre necessidade de aprovação, sobre comparação constante. A mãe, por sua vez, passou a evitar comentários competitivos durante os almoços de domingo. Não era uma família perfeita, mas era uma família mais consciente. Certa tarde, enquanto organizava papéis no escritório do apartamento,
Isabela encontrou o print da mensagem que Marina enviara semanas antes do casamento. Aquela que ela ignorara. Ela não sentiu culpa, sentiu compreensão. Não podia salvar todo mundo, nem precisava. No hospital, recebeu o convite para coordenar um novo projeto de humanização no atendimento. Aceitou. Percebeu que seu trabalho sempre fora sua identidade principal, não como fuga, mas como propósito. Rafael compareceu à inauguração do projeto. Enquanto ela discursava, ele a observava com orgulho discreto. Após o evento, aproximou-se. Você fala com convicção. Eu acredito no que faço. Isso é raro. Ela sorriu. Não é raro, só não é exibido. Ele riu. Certa noite, meses depois da cerimônia interrompida, estavam sentados na varanda do apartamento dela, a cidade iluminada ao fundo. Você ainda pensa naquele dia? Ele perguntou. Penso. Com raiva? Com aprendizado. Ele a puxou para perto. O que você aprendeu? Ela refletiu. Que eu não preciso ganhar para estar certa. Que eu não preciso ser escolhida para ter valor. E que às vezes a maior vitória é simplesmente sair. Ele beijou sua testa. Então, você venceu. Ela balançou a cabeça. Eu me encontrei. O telefone vibrou com mensagem de Amanda. Obrigada por ficar ao meu lado naquele dia. Isabela respondeu apenas. Sempre. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, percebeu que a palavra acompanhada já não tinha o mesmo peso. Não porque estivesse com alguém, mas porque entendia que sua companhia nunca foi insuficiente. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. O que essa história te ensinou? Às vezes, o que parece humilhação pública é libertação privada. E se essa narrativa tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precise lembrar que valor não se negocia. Porque algumas histórias não são sobre perder alguém, são sobre parar de perder a si mesmo. Isabela apagou a luz. O quarto mergulhou em silêncio. Não havia mais competição. Não havia mais comparação. Havia escolha. E isso, finalmente, era suficiente.